Olá, meus amigos e amigas, estou de volta com uma nova entrevista aqui no nosso canal, dentro do projeto que vocês já conhecem, já sabem e têm nos brindado aqui com seus comentários, com as visualizações, já ouviram e viram muita gente interessante que tem passado por aqui nesse projeto de dar vez, da voz, da palavra, imagem, presença aos escritores do Maranhão e até de fora do Maranhão, né? Vocês já viram que a gente já bateu papo, entrevistou, conversou aqui com muita gente e sobre muitos temas. Mais uma vez lembrando, vocês estão no meu canal, meu nome é Rogério Rocha, esse é o canal Filos Roger, e a gente tem aqui temas na área de filosofia, direito e literatura. Sim, essas três áreas. Portanto, sempre é bom lembrar que quando você não gostar de algum tema, de alguma coisa assim, você procura de outro, tá? Então, se não tiver algum vídeo na área de direito que você não tem nada a ver comigo, procura um vídeo cujo tema seja literatura. Se você não gosta de literatura, tem a outra opção que é filosofia. E ainda assim, você vai lembrar também que nós temos sempre um diálogo aqui transdisciplinar. Então acaba que a gente fala um pouco de cada coisa e de tudo mais que você imaginar. Bem, aqui comigo você já deve estar vendo, tem o meu especial convidado de hoje, que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente está aqui com Rodrigo Pereira, que é nascido aqui na cidade de São Luís. Ele é poeta, escritor. Em 2012 venceu o Festival de Poesia do Par Poético, o Prêmio Maranhão Sobrinho, e também, depois disso, publicou pela editora Em4 de Portugal o livro de contos As Portas Fugazes, cuja primeira versão ficou em segundo lugar no 27º Concurso Literário e Artístico Cidade de São Luís. Além disso, e depois disso, ele escreveu, nosso Rodrigo Pereira, escreveu o livro chamado Mendigo Yohanan, que é uma ficção que pode ser lida tanto como 22 contos ou uma novela com 22 capítulos. Então você tem essas duas nuances. E esse livro ele foi lançado em 2020 pela editora O Grifo. Rodrigo Pereira é também professor e tem mestrado em Teoria e História Literária pela Unicamp. Então, é com quem nós vamos conversar, bater papo, prosear aqui neste momento, neste vídeo. Rodrigo, obrigado por ter aceitado aqui esse convite e muito bom tê-lo aqui. Opa, tudo bom, Rogério? Alegria toda minha, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. A conversa vai ser uma delícia, tenho certeza. Pois bem, Rodrigo, você tem sido apontado e já foi por mais de uma pessoa, já ouvi, já li, já conversei, como uma das grandes revelações da literatura em prosa, da nossa literatura, e eu não vou falar só da nossa literatura maranhense, porque obviamente isso aí seria muito óbvio, né? Você, até sendo redundante, seria uma obviedade em dobro, porque você é maranhense, então você, se surgir como uma promessa, surge como promessa da nossa literatura. Mas a prosa, né, na prosa, nessa área aí da prosa, e eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, falar para mim, para as pessoas que vão aqui acompanhar a gente nesse bate-papo, sobre quando você começou a escrever e quando foi que você decidiu a publicar. Aqui o pessoal gosta sempre de ouvir elementos de formação, né? Então você tentar resumir um pouco a tua trajetória entre profissional e formação acadêmica para chegar nesse momento de, opa, agora eu vou começar a escrever, eu vou fazer isso, assim, assim. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A gente começa da infância? Fica a teu critério. Se quiser, pode começar até da fase dos gametas, na fase também dos seminal. Fica à vontade. Olha, não, Rogério, eu
eu sempre escrevi, né? A minha relação com leitura e com escrita sempre foi uma relação muito antiga na minha vida, né? Começou com a leitura, incentivada pela família, meu pai, minha mãe, principalmente, o contato com os livros de casa, e aí, naturalmente, você também é escritor, você sabe como as coisas funcionam, né? A partir da leitura, nasce aquela necessidade também de expressão por meio da escrita. Então, essa vontade, né, essa vocação, como queira, ela se manifesta já na infância, na adolescência ela vai se acentuar, e aí começa um processo que eu chamaria de formação, mas também de purgação, né, porque na adolescência a gente experimenta todo tipo de estilo, todo tipo de influência, e é um momento também que a escrita ela serve muito mais para autoconhecimento, para purgação de sentimentos, né? E quando eu entrei na fase adulta, ali por volta dos 20 e poucos anos, eu comecei a escrever já pensando numa carreira, entre aspas. Tá? E aí foi a época em que surgiu o primeiro livro, né? Das Portas Fugazes. Porque o que acontece com esse livro? Você até deu uma amostra aí da história dele, né, na apresentação. Esse livro, na verdade, ele tinha uma base de 7 contos que eu escrevi ali por volta de 2000 e... começo dos anos 2000. Né? Eram 7 contos e havia um círculo muito restrito de pessoas, né? Eu não publicava em jornal. Na época, ainda não tinha, ou estava no comecinho, a internet 2.0, então não tinha blog, não tinha nada, né? Nenhum e-mail para eu lançar que não. Exatamente. Então, os meus leitores eram os meus amigos mais próximos, né? Você conhece muito bem o pessoal lá da Evoé, né? O Jorge Leão, o Elvis Amsterdã, Rafael TV, César Borralho. Wandeilson Miranda. Pessoas muito... Wandeilson Miranda. Tem o Bernardo, tem o Frederico, enfim, o Evoé, o pessoal é uma turma boa. Jorge e aí Leão. O que acontece? Eles eram os meus... Jorge Leão, nosso amigo Jorge Leão. Pessoa muito querida. Bom, e aí eles foram os meus leitores e eles disseram assim, olha, Rodrigo, vamos publicar esse livro aí. Né? É um livro que merece ser publicado. E coincidiu, nessa época, de lançarem o edital do concurso Cidade de São Luís. Então eu peguei esses 7 contos, eu me inscrevi no concurso, fiquei em segundo lugar. Eu me lembro que em primeiro foi a Lindevânia Martins. Possivelmente ela era da tua época. Ela fez filosofia também, ela é hoje... Defensora pública e escritora. Procuradora? Enfim, ela era área de Defensora direito. pública, ela. Defensora pública. E uma ótima escritora. Também. Exato. Então a Lindevânia ela ganhou, foi com o livro Anônimos, e eu fiquei em segundo lugar. Então, o primeiro lugar era publicado. O segundo não. O segundo recebia uma quantia X, né, para o autor fazer o que quisesse. Eu me lembro que isso não era suficiente para eu publicar a quantia que eu recebi. Eu também não me empenhei muito. E aí, o que acontece? O tempo passou e eu deixei esses 7 contos de molho, por assim dizer, e fui escrevendo outros. E quando chegou por volta de 2015, muito tempo se passou, viu? Muito tempo se passou. Eu fiquei parado, não procurei publicar, fiquei numa bolha mesmo, porque entra trabalho, casamento, temperamento também. Eu sou um sujeito que, embora eu acredite que eu seja um homem cordato, eu sou um sujeito reservado. E eu fiquei muito escondido, na verdade. E aí, quando chegou em 2015, 2016, eu já tinha uma quantidade X de contos que apresentavam, apesar do tempo transcorrido, esses contos que eu escrevi depois, eles apresentavam uma certa
compatibilidade, né, com os primeiros 7 contos. Esses primeiros 7 contos que passaram por uma revisão, alguns cortes, alguns acréscimos, enfim. Eu não consegui ficar quieto, afinal de contas eram contos de um rapaz de 20 e poucos anos. Então, é óbvio que eu ia descobrir ali defeitos. Mas o que foi que eu fiz? Nessa época já tinha uma plataforma que existe até hoje, chamada Wattpad. Né? Wattpad. E, exatamente. O Wattpad funciona, né, Rodrigo? Tem funcionado como uma grande plataforma de lançamento de escritores brasileiros, né, que colocam seus primeiros textos por ali, arriscam para ver o que o público leitor ali diz, né? Uhum. E dali para frente catapulta, né? Muitas vezes, nem sempre, mas tem uns, né? Foi o seu caso, né? Sim. Não. Já tem gente que encontra seu nicho e tudo. E eu conheci gente boa ali. Tanto gente boa do ponto de vista artístico, sim, né? Escrevendo, quanto do ponto de vista pessoal também, né? Tenho amigos muito queridos. E as pessoas que eu conheci lá estão todas publicando. Assim. As pessoas que ficaram mais próximas estão publicando, estão batalhando aí por suas carreiras. Tem um amigo aqui, um parêntese, né? O Deco Sampaio, que ele é do Paraná. Ele tem um livro de ficção científica, e esse livro ele vai ser lançado no início de 2021, acredito. E é uma coisa muito interessante, porque se passa no futuro, se não me engano é 2000 e... Bom, enfim, é um século adiante. E um dos cenários é aqui no Maranhão. É um Maranhão super desenvolvido. Né? E é bastante curioso. Eu li esse livro, ele vai lançar agora. E eu brinco com ele, eu vou fazer propaganda lá no Maranhão. Com certeza. Porque o pessoal vai ficar curioso, né? Nós vamos fazer, eu vou fazer também. Tem o pessoal. Depois, de repente, é uma boa conversa depois. Tem a Laís Orfredo. Mas, enfim, eu publicando lá no Wattpad, eu conheci outro grande amigo meu, hoje, é o Danilo de Albuquerque. O Danilo, ele havia publicado. Eu me lembro quando eu o conheci, estava no processo de publicação do primeiro romance dele em Portugal. Ele é da área, ele havia se formado em Direito, fez uma especialização em Direito Penal, no Porto, se não me engano, e ele teve a ideia de mandar o manuscrito dele para algumas editoras portuguesas, além de editoras brasileiras. Né? E aí ele deu o recebimento em Portugal. Ele publicou esse primeiro livro e conseguiu ganhar muita confiança do editor, da equipe. E passou a ser uma espécie de agente literário deles, aqui no Brasil. E ele chegou um dia para mim, disse, olha, Rodrigo, é o seguinte, nós vamos criar um selo de literatura luso-brasileira, tá? E nós queremos descobrir, né, novos autores e tal. Era o IN4. Tem o teu trabalho aqui. Seria o IN4. Isso. É porque a editora, Luz da Razão, né? Tá. E a Luz da Razão, ela trabalhava com um catálogo bastante variado. E o Danilo, junto com o Jorge, né, o editor, eles acharam por bem começar a seccionar a editora, formando selos. Entendi. Aí surgiu o IN4, que era para literatura contemporânea, em língua portuguesa, amnésica, outras coisas. Né? E a Luz da Razão está passando por uma reformulação agora, né? Sobre a qual não adianta a gente falar muito, mas o fato é que ele, por assim dizer, levou meu trabalho, apresentou, e uma vez recebido o ok da editora, nós fizemos uma edição pequena, e o livro foi lançado, né, com As Portas Fugazes. Eu vou mostrar aqui para você. Bom, mostre aí. Então, nossos espectadores gostam sempre de ver os livros dos autores. Isso é parte aqui importante. Tá aqui. Portas Fugazes, livro de contos.
Pô, uma edição bonitinha, viu? Sim, sim, sim. E aí o que aconteceu? Esse livro, ele foi lançado em 19, novembro de 19, e eu me lembro que nessa época eu já tinha 3 livros prontos. Eu tinha esse, eu tinha o Irona, né? Aqui sobre, a gente Sim. pode conversar sobre ele depois. Segundo livro. E também uma outra novela. Uma novela, e aí ele chegou para mim, quer dizer, eu já fiquei empolgado, porque eu passei tanto tempo escondido. Quando eu lancei o primeiro livro, já queria lançar outro. Mesmo com aquelas coisas, eu quero lançar outro, né? Vou lançar vai que eu morro. Isso acontece mesmo, o pessoal fica na bolha e é assim, quando a gente lança o primeiro, depois quer botar tudo pra rua. Eu não sei se foi o Jung. O Jung, ele dizia o seguinte, que quando você pega o introvertido e o extrovertido, é muito interessante, porque ele dizia assim, o introvertido, se ele passa na frente de um parque de diversões, ele leva 10 anos para entrar. No que ele entra, ele não quer mais sair. Não sai mais, aí não sai mais, já era. Então, talvez tenha sido uma coisa... É essa sensação, o Jung foi na alma da coisa. Sim, então aí vieram esses dois. Conta a história também, sim. Né? Sim. Aí vieram esses dois, e, bom, aí um em 20, um em 19, outro em 20... Estou estudando a possibilidade do terceiro em 21 para passar por um ano sabático. Eu tenho um outro de poesia que eu estou trabalhando. E eu quero ver como é que isso funciona. Tá? Mas, em geral, assim, para traçar uma linha, basicamente é essa. Né? Quer dizer, um período de intensidade, de efervescência na infância, na adolescência. Aí houve essa espécie, aquilo que teria sido uma estreia, que foi no concurso. Né? E aí eu fiquei... Teve esse ato, né? Esse período, essa coisa só foi quebrada mesmo no Festival de Poesia do Papoético. Na época era o Paulo Melo Souza que estava organizando. Sim. E aí eu conheci, e ele disse, olha, a gente vai abrir um concurso, um festival, assim, assado e tal, e vai lá. Eu disse, não, Paulo, não, vai. E aí eu me inscrevi direitinho e saiu o primeiro lugar. Quer dizer, foi de 2002, acho que foram 10 anos que eu fiquei escondido, né? Porque aí eu participei do concurso e agora estou com os livros. Tá? Mas, basicamente isso. Quando a gente vai falar de períodos muito longos, né? Corre o risco de fazer psicanálise, né? É verdade. Tem que deixar algumas coisas ainda guardadas ali dentro do baú para não virem à tona. Mas é muito importante essa descrição aí desse período de caminhada, né? Inclusive com os hiatos, porque eu acho muito interessante, que é uma outra coisa que me chama muita atenção, eu tenho visto isso em algumas biografias, e a minha também tem isso aí, que são os hiatos, né? Que é esse momento que você fica longos anos ou sem lançar, ou seja, sem mostrar nada ao público, ou você mostra e depois some e depois aparece já com uma outra face, né? Um outro eu, vamos dizer assim. Mas, Rodrigo, para a gente caminhar aqui na nossa conversa, como é que funciona para ti o processo criativo? Tua escrita é um negócio tradicional? É anárquico? Tem planejamento? Não tem? As histórias brotam semi-prontas? Ou é uma coisa de burilamento? Fala um pouco pra gente aí. Como é que funciona contigo a questão da escrita, no caso do conto, né? Se tu quiseres falar também em relação à poesia, né? Porque a gente tem aqui, os nossos espectadores são de ambas, né? As áreas. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiramente sobre a questão da prosa, né? Rogério, o que acontece comigo é o seguinte, eu tendo, veja só que coisa interessante, eu tendo a ser mais programático com a poesia do que propriamente com a prosa. Eu acho que o meu processo de criação na prosa é muito semelhante ao estereótipo, tá?
do poeta. Por que eu digo que é um estereótipo? Você vai perceber a partir da minha descrição, né? Então a ideia de que o poeta ele recebe aquele pulso, né? Seja uma imagem, seja um som, ele pega esse pulso e desenvolve até um ponto em que ele sente, né, que aquele objeto estético se patenteia. Percebe? Sim. Então isso acontece comigo no conto. Então, e aí diante disso, eu percebo uma coisa até engraçada, que na poesia eu tendo a ser, nem sempre foi assim, mas eu notei que quando eu voltei a escrever, né, com certo propósito, eu percebi que na poesia eu tendo a ser mais programático. Não na construção do poema em si, mas na ideia de livro. Então eu tenho um livro sobre o qual eu estou trabalhando. Né? Já tenho... A concepção Exato. do produto. Então eu já imagino, serão tantos poemas, recitar as sessões, cada sessão ela vai ter um aspecto formal X, vai trabalhar um tema Y e por aí vai. Com a narrativa de maior fôlego, do romance, eu ainda não consegui. Eu temo, ou não, então, isso é uma coisa com a qual a gente se acostuma, né? Mas eu acredito que eu não tenha a vocação do romance. Talvez, se eu tivesse essa vocação, ela já teria se manifestado. Todas as vezes em que eu tento trabalhar o romance, eu me perco, porque o romance ele exige, enquanto no conto você tem uma certa permissão para lidar com esses pulsos sobre os quais eu falei, sim, né? Você vê um pulso ali e aí ajusta o seu texto. No romance, não. No romance é preciso haver, eu não diria nem um mínimo, deve haver mesmo uma organização. É óbvio que a coisa não é mecânica, sim, mas existe um passo a passo, né? Tanto é que quando eu tentei escrever o romance, eu senti que a coisa não ia para frente, né? Eu ia ficar falando sobre a mesma coisa por 200, 300 páginas, a coisa não ia funcionar. Eu percebi, não vai funcionar. Acabou ficando uma novela, uma coisa mais curta. Eu comparo assim, eu comparo o romance com uma espécie de maratona, né? E o conto é eu não usaria nenhuma analogia da corrida. Eu usaria uma analogia com as artes marciais mesmo. Eu treino Kendo, né, que é a esgrima japonesa, eu gosto de trabalhar com esse exemplo. No Kendo é tudo muito decisivo, você não vai ficar enrolando. É como se você entrasse para matar ou morrer. Sim. Então, e eu não tenho essa vocação, né, Rodrigo? Ou vai o racha, é aquele... Ou vai o racha. É aquele tiro ali, só tem aquela bala, então vai dar esse tiro agora. Exatamente. Então eu lido com isso, né? Eu lido com essa percepção. Então o meu processo pode ser visto da seguinte maneira: é um processo mesmo de poeta, no final das contas, né? Que é essa percepção, essa condensação, a semente que vem e que desenvolve, né? Depois. A gente pode até conversar depois sobre como é que funciona essa questão de inspiração, trabalho, que é uma discussão velha como é o mundo, né? É velha, mas é boa. Mas é boa, viu, Rodrigo? Eu gosto dela pra caramba, essa discussão aí de inspiração. Tem gente que não tem saco, tem gente que diz assim, não, isso aí não existe, isso aí é coisa... É como falar de espiritismo né? Mas tem uma história muito bonita dentro disso tudo aí. Enfim, a teoria literária, a crítica... A literatura ainda se deleita, né, com esse tema aí da inspiração. E eu vou mais longe. Inclusive eu já estava no último encontro que eu fiz aqui, promovido o meu grupo aqui, que a gente debate, fala sobre literatura. Eu falei lá que a gente também tem que parar um momento para pensar nas relações do inconsciente com a produção da arte, né? E aí entra a literatura nesse balaio, ou seja, também tem, além dessa questão do insight, né, da iluminação, daquilo que você não planejou, você não pensou, não estava no teu script original,
não era a ideia que você procurava, ou você nem procurava nada e está ali depois, aparece ali. Tem a questão também do inconsciente, né? Que eu acho que muito do que a gente produz, não, nem tudo que a gente produz, isso aí eu não tenho dúvida, né? Eu jogo minhas fichas, vem da razão e da consciência plena. Acho que tem uma boa parcela do inconsciente que trabalha também, inclusive ao desatar os nós das tramas, né? Aquele ponto que você chega e diz assim, pelo amor de Deus, oh Deus, me ajuda aí que eu não sei mais para onde eu vou, não sei como é o próximo capítulo, não sei o que vai acontecer agora com esse personagem, eu não sei o que eu vou falar disso aqui, ou então não sei como vou encerrar esse poema, né? Então tem isso também, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente pode pegar isso mais lá pra frente. Você lembrar aí, a gente vai retomar. Então, agora a gente vai voltar. E falando então de influência, né? Quais influências foram ou têm sido mais decisivas na tua prática enquanto escritor? E aí influência eu falo desde aquela mais longínqua e distante, primeva, né? Até as influências outras, nem sempre de ordem literárias, mas que acabam auxiliando nesse momento de chegar e sentar e escrever. Olha, sabe que eu já parei para me perguntar muitas vezes sobre influências e eu mal consigo responder para mim mesmo. Eu tenho duas impressões. Uma generosa, outra nem tanto. Né? E eu vou te dar que não é tão generosa. Eu acredito que a minha formação literária ela foi bastante atabalhoada, caótica. Eu tenho, depois de um certo tempo, eu comecei a me perguntar, nossa, será que teria sido bom se eu tivesse uma mentoria, eu desde pequenininho, fosse orientado a ler tais e tais autores, né? Enfim, a gente vai envelhecendo e começa a ficar se indagando, né, sobre o que poderia ter feito ou não. Então eu tenho essa percepção, né, principalmente assim, quando eu observo as leituras, como os primeiros livros, isso provavelmente aconteceu contigo, os primeiros livros não são livros que nós escolhemos, né? Então, você encontra lá, você tem a biblioteca do seu pai, você vai na casa de um amigo, você vai na biblioteca da escola e você vê o que tem ali e cai de tudo. Né? Você pega ali, eu me lembro que quando eu comecei a escrever poesia, eu tinha um livro do Nauro, eu estava lendo sem entender absolutamente nada, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, não, 12 para 13 anos, né? E aí eu ficava lendo aquilo, e também não é para entender, né? Isso é uma outra discussão. E tinha um outro que era uma coleção, literatura comentada, uma coisa que se vendia em banca, eu acho. Que era do Noel Rosa, eram as letras do Noel Rosa. Então você tinha ali o samba, quer dizer, a música popular brasileira, junto com um poeta altamente sutil e complexo como era o Nauro. Então eu sinto que durante a minha vida toda eu fiquei à mercê dos livros que me escolhiam, dos livros que chegavam a mim. Obviamente que depois eu fui criando o meu gosto, fui selecionando certas famílias literárias. Aí se você me perguntar, então Rodrigo, você já descobriu? Aí eu percebi que uma época fundamental da minha formação foi justamente com os argentinos. O Borges, o Bioy, Cortázar, o próprio, já não é argentino, é uruguaio, mas foi um contista que me marcou muitíssimo, que é o Juan Carlos Onetti. Escreveu um livro lindo, que é tão triste quanto ela, né? É o nome de um conto. E eu senti que, se for para pegar o Rodrigo, daí teu Quarteto Fantástico, né? Eu te daria esses 4 nomes, né? 3 argentinos e um uruguaio. Latino-americanos, né? Todos latino-americanos, isso é importante.
Exatamente. Eu me lembro, assim, no conto também, o Allan Poe, Edgar Allan Poe, Maupassant, Chekhov, próprio Machado de Assis, e que depois eu fui descobrindo que eram as pilastras do conto mundial, moderno. Né? Então, o sujeito ele passa por essa banca examinadora que são esses contistas. Então, é basicamente isso. Para essa conversa inicial sobre o meu trabalho, o que me vem à mente é justamente isso, essa influência desses contistas. Né? Muito bom. Então, agora eu queria falar contigo, Rodrigo, e aí vocês estão aqui conosco, Rodrigo Pereira, nosso convidado hoje no nosso bate-papo aqui no nosso canal. E a próxima pergunta eu queria falar já um pouco mais sobre a tua obra, para a gente poder retomar, você falar um pouco mais para a gente e para os nossos espectadores aqui sobre elas. Então, sobre livros, nesse teu primeiro livro aí, As Portas Fugazes, por exemplo, você traduz algumas questões ou algo que a gente pudesse chamar, muito embora não seja bem isso, mas alguns debates filosóficos, algumas inquietações existenciais e também de cunho filosófico que estão enredadas às falas ou ao pensamento dos personagens ali dessa obra, né? E a gente consegue ver isso quando começa a leitura, e é muito interessante. Então eu queria que você falasse primeiro dessa tua obra e depois da mais nova. Qual a diferença de uma para outra? O que foi mais difícil? A primeira porque já estava, de certa forma, um pouco pronta, porque já vinha de um processo de anos, né? E a segunda já foi mais desafiadora, ou já foi mais fácil, porque a primeira já tinha pavimentado a estrada, e aí você já foi no fluxo do que tinha feito na primeira. Conta pra gente um pouco o que é As Portas Fugazes e o que é o Mendigo Yohanan. Tá, essa observação que você fez, ela foi feita, eu creio que pela primeira vez foi o meu amigo Frederico Araújo. Hoje ele é cônsul lá em Portugal, escreve poesia, muito bom poeta, inclusive. E ele dizia o seguinte, ele fez essa observação. O que eu acho interessante é que, embora eu tivesse e tenha um contato com a filosofia, eu não diria tanto com a leitura dos filósofos, mas pelo menos com a história da filosofia, que eu acredito que todo homem que goste de cultura precisa ter uma noção da história da filosofia. Né? Então você tem bons historiadores aí, o Reale, aquele jesuíta americano, Copleston e tal. Enfim, eu tento me situar no debate filosófico. E as leituras filosóficas que eu fiz, quer dizer, você tem aquele Platão básico, me lembro de ter lido a Ética de Spinoza, né, o Nietzsche depois, mas nada também muito denso, muito orgânico, fechado, para dizer, olha, eu tenho uma formação em filosofia. Não acho que seja assim. O que eu interpreto? Como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto essa leitura sobre a minha obra? É porque eu creio que o artista, o escritor, ele capta certos problemas em primeiro grau, por assim dizer, que o filósofo desenvolve em segundo grau. Percebe? Sim. É como se fosse aquela primeira intuição, a arte, eu compararia aqui com aquela apreensão simples do Aristóteles, né? Sim. Aquela apreensão da substância, aquela percepção imediata, né? Daquilo que é. E o filósofo ele faz o desdobramento. Ele já estabelece juízos, ele coloca num quadro específico, né, de interpretação. Então eu percebo isso. As Portas Fugazes foi um livro que saiu, ele não tinha intenção de organicidade. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Então aqueles primeiros 7 contos, eu os via como desconectados.
coisas que apareciam e eu escrevia, e os que vieram depois também. Aí o Wanderilson me chamou a atenção para algumas constantes no livro, o Rafael Quevedo também. Eles começaram a perceber constantes. E aí, nesse aspecto, é muito interessante pensar no papel do crítico, né? Isso. Porque eu já ia falar isso. E o leitor, né? Não é, Rodrigo? Exato. O leitor, às vezes, ele é que vai nos apontar coisas que nós, enquanto criadores, né? Quem criou a coisa, não está atento para isso, porque a gente está talvez centrado em outras questões que não são essas de encontrar o que se repete na minha escritura, que está ali e está aqui, né? As continuidades. A gente não está nisso. Agora, o cara que lê a gente, assim, um leitor qualificado, obviamente, né? Que tem uma base mais sólida, ele vai encontrar esses tópicos, né? Bem lembrado. E é muito interessante porque é muito coerente, não é uma coisa que o leitor vai... Não é aleatório. Exato. Não é aleatório, eles descobrem constantes. Então, a constante que foi descoberta nesse livro por eles, pelas pessoas que leram, que me chamaram a atenção, conversaram comigo, era a ideia do que, todos esses pontos, se não a maioria, existe uma espécie de porta que se abre para a transcendência. Essa porta ela pode ser simbolizada num ponto pela beleza, em outro pelo triunfo de conquistas comuns da nossa vida, em outro dentro do amor. E essa porta ela se abre, o personagem em questão, o protagonista, sente que pode transcender, pode alcançar esse nível de sublimidade, mas depois se fecha. Então é uma coisa interessante, você percebe isso. Esse por assim dizer, é o leitmotiv, né, do Portas. No Mendigo Yohanan já é outra coisa, que eu já percebi, que é a ideia, e o símbolo do mendigo ele é bastante específico nisso. É a ideia do ser humano como um eterno pedinte, né, como uma eterna carência. E essa carência ela vai se manifestando no livro de acordo com cada personagem. Porque, assim, o que ocorre nesse livro? Nos primeiros capítulos, você tem o Mendigo Yohanan como personagem chave. Depois, o que acontece? A maneira lá socrática, um amigo meu percebeu isso. A maneira socrática, ele vai encontrando vários outros personagens e cada personagem que vai conversar com ele traz a sua história pessoal, traz os seus dramas, os seus conflitos, e no fundo de todos esses conflitos se encontra essa miséria, né? A miséria de atenção, a miséria de entender que a gente não pode compreender a realidade, a miséria de se sentir espiritualmente impotente, e por aí vai. Então, no final das contas, Rogério, esses dois livros que saíram, eles têm cada um tem um fio condutor, né, filosófico. E eles se complementam, se você me permite. Sim. O segundo, engraçado, porque o segundo ele lança o problema da miséria. O primeiro apresenta aquilo que seria a solução e é uma solução que se fecha. E muito embora eu não seja uma pessoa pessimista. Sim, sim. Né? Na verdade, o que acontece comigo é o seguinte, eu tenho aquele pessimismo com relação ao mundo, mas aquela boa esperança católica, né, na vida espiritual, por assim dizer. Sim, né? sim. Então é uma coisa que saiu independente das minhas intenções claras, né? E aí que entra a conversa sobre o inconsciente que você colocou. O inconsciente nos pega essas peças, né? Nos prega essas peças. E é muito importante a gente depois ir burilar, encontrar esses detalhezinhos aí.
Então, Rodrigo, depois de falar um pouco para a gente aqui sobre os livros, essas características, essas peculiaridades, né, dos leitores que foram observar algumas coisas no seu livro, nas suas duas obras e essas interconexões, eu queria te perguntar sobre a leitura. Agora a gente já vai falar de novo, né, vamos voltar um pouco, mas falar já num outro nível. Prazer da leitura, ele constitui-se um daqueles momentos fugazes em que cabe a eternidade, como você mostra em As Portas Fugazes, e a literatura, ela é uma porta fugaz e ela é de entrada ou de saída? Ela é de entrada. Ela é de entrada. A tradição romântica, talvez principalmente a tradição romântica, é muito associada à evasão, né? E essa evasão, pelo menos ela é trágica. Porque o romântico, e eu pego o romântico no sentido arquetípico mesmo, não no sentido daquele artista específico do século XIX, de certo período do século XIX, mas o romântico, ele não consegue suportar a realidade, né, o que é uma tragédia, e ele escapa por meio da arte, seja produzindo ou seja consumindo. Exato. Que é a literatura evasiva como porta de saída, que você estava falando. Que a tragédia vira farsa com a indústria cultural, porque você pega aí uma série de enlatados, né, como se dizia antigamente, enlatados de toda ordem, não só literários, mas também musicais e cinematográficos, que eles já, na verdade, eles já não é uma tragédia de você não poder lidar com a realidade. É uma espécie de pacto medíocre com uma realidade fake. É isso? E a literatura não. A literatura, enfim, observando-se a literatura no seu aspecto formador, no seu aspecto preservador, mas também prospectivo, no sentido de que um poeta, principalmente o poeta, ele é capaz de abrir novos caminhos na linguagem, né? E essa acepção de poeta, ela também se encaixa nos escritores, né? Tem o Guimarães Rosa, o James Joyce, o Herman Brock, esse pessoal todo. Então, é sempre uma porta de entrada para uma dimensão mais profunda da realidade. É aí que eu queria chegar. Essa dimensão mais profunda da realidade que o texto literário ele nos coloca. E é uma espécie de autonomia também, uma certa autonomia espiritual que a leitura nos concede, né? Que que ela nos permite uma espécie de ponto de vista da eternidade, eu diria assim. Você pegar um cosmos, eu estou olhando ali na tua estante, a imagem ficou um pouco turva agora, mas tem um Leon Tolstói ali no fundo. Tem, tá aqui. Você pega um dos grandes escritores de todos os tempos, né? Ao lado dele está Dostoiévski, do outro lado está Vinícius de Moraes. Eu acho que tu podias fazer o seguinte, faz que nem eu. No meu aqui tem assim, tem a Ilíada, tem a Odisseia, tem a Divina Comédia, tem o Fausto. Aí eu pego os meus livros e coloco ali no meio. Isso. O meu tá bem aqui. Ó. O meu aqui. Pois é, pega o teu bloco de gaiato. Do lado de. Eu tô aqui do lado de. Simplesmente de Otto Maria Carpo, bem aqui, ó. Tá aqui. Pois é. E Thomas Mann tá aqui fazendo. Engraçadinho, né? E Thomas Mann tá fazendo companhia aqui para Dostoiévski e Tolstói, bem aqui atrás. Pois é, então assim, você pega, por exemplo, um Ana Karenina, a Guerra e Paz eu não terminei de ler, né? Mas eu sentei uma época para ler o Ana Karenina e é impressionante quando você observa, porque aquilo ali é um mundo, cara. É um mundo. É um mundo que tem lá a sua química, sua física, a sua sociologia própria, é um negócio absurdo. E você ganha essa espécie
de foco, de ponto de vista da eternidade, assim como Deus veria o mundo, você consegue ver aquilo. Tá olhando, né? Você entra e sai. Isso, é. Você observa aquilo, você apalpa, você... Toda vez que você abre e fecha a página do livro para voltar no outro dia ou daqui a mais alguns instantes abrir de novo aquele portal, né? Eu me lembrei do Porta dos Fugaces. Você abre o portal e entra de novo para aquele universo. Então realmente você entra e sai, né, dessa eternidade. Ele está sempre lá, né? Esse universo ele vai continuar sempre lá, né? Exatamente. Então é uma dimensão. Então a literatura, para a gente fechar aquilo que vocês me haviam perguntado, sempre vai ser uma porta de entrada, né? A verdadeira literatura. Não o enlatado, né? E o que é mais largo? Ou o que é mais larga? A vida ou a literatura? Rodrigo Pereira, diga aí. Não dá para dividir, né? Essa questão, depois de... Não que ela seja leviana, não, muito pelo contrário. Quando a gente começa a estudar essas relações, a gente pensa lá no Madame Bovary, né? A mulher que mergulha na tragédia por se alimentar de textos literários, de um determinado formato, né? Você tem um Don Quixote, que se lança na vida por conta do consumo de literatura, né? Também. É muito interessante, eu acho que tem uma passagem do Nietzsche, meu Deus do céu. É que o Nietzsche, quando ele já estava ali na Twilight Zone dele, ali, sim, né? Sim. No crepúsculo da razão dele, eu não sei se ele viu alguém, me ajuda se você lembrar dessa cena. Parece que ele viu alguém chicoteando um cavalo. Foi. E ele ficou de joelho, ficou ali. Ele pediu para não fazer mais aquilo e se abraçou ao cavalo e chorou, feito louco, porque o cavalo estava apanhando ali. Pois é, se bem me lembro, isso é uma cena de Crime e Castigo. Se bem me lembro, isso é uma cena... Quer dizer, está conectado ali, sim, de alguma maneira. Quer dizer, existe uma comunicação, ainda que subterrânea, por assim dizer, né? Então, não dá para separar, a meu ver, a literatura da vida. Ela vai estar sempre ali. Porque você vai enxergar a vida de acordo com as ferramentas que a literatura fornece para o imaginário. E a tua postura, enquanto escritor, diante da vida, também é uma postura moldada por sua arte. A maneira como você se envolve com uma trama, com um personagem, o seu papel de observador ou o papel de alguém que adere à trama, eu não diria que é algo 100%, uma correspondência bionívoca, mas muito provavelmente também é algo do teu aparelho perceptivo, da tua maneira de lidar com a vida real. Difícil a gente separar. Mas é bem por aí, não dá para separar não, Rogério. É isso, há um imbricamento, né, entre a Sim. literatura e a vida, né, esses dois mundos que estão o tempo todo aí se chocando, né, se colidindo. Exato. Mas, se fecundando, né? Se fecundando também, porque a gente leva, eu costumo dizer inclusive para alguns amigos, enfim, pessoas que estão começando a escrever, eu gosto de falar o seguinte: vá viver, viva primeiro para você escrever, porque tem aquelas pessoas que só vivem dentro de casa, o cara não vai para lugar nenhum. Não estou dizendo que você não possa escrever se você não tiver vida, a vida mundana, né? Vou até vou usar esse termo, vida mundana, no sentido do cara que vai ali na esquina comprar o pão, que vai tomar um café ali, que pega a chuva na rua, que atravessa a rua, né? O que vai comprar um jornal, enfim, o que vai ao centro da cidade de volta, o que tem uma namorada, enfim, que vai para a praia. Primeiro viva e depois volte para escrever, porque senão você vai também ficar contaminado só pelo que por esse universo que já é muito rico, mas acaba que
você perde esse outro lado dessa intercomunicação, né, entre mundo da vida e mundo da literatura, que acabam se retroalimentando, como você bem falou. Para haver retroalimentação, você tem que viver também um outro lado, né? Você não vai poder viver só a literatura sem viver o mundo da vida. E por outro lado, tua vida, se você viver só a vida sem o mundo da literatura, alguma coisa vai faltar. Pode ser até que você, para certas pessoas, não sinta tanta falta, mas alguma coisa vai faltar ali, né? É uma reedição daquela velha conversa que tenta se resolver, que é a velha conversa da teoria e da prática, da inspiração e da expiração, né, do trabalho. Isso. Então são essas oposições que são complementares, elas não se são excluem, insolúveis, né? Ela não se exclui. Exatamente, é bem por aí. Agora, ocorre que o escritor, não sei se tu concordas comigo, né? Porque você vê, na música principalmente, você vê aqueles grandes gênios muito jovens. Muito jovens, né? Muito jovens. E ocorre muitas vezes desse brilho e diminuindo à medida que eles envelhecem. Perfeito, perfeito. Né? E com o escritor tende a ser o contrário. Geralmente é o contrário. Ali aquela coisa meio informe. Então, exige uma espécie de vivência, né, espiritual. É óbvio que um dos motivos da gente gostar de literatura é porque, como nós estamos presos em nosso tempo, em nosso espaço, né, nós não podemos ter aquela experiência da plenitude da vida. Então, você é brasileiro, você é maranhense, você é homem, você está dentro de um contexto. Então, a gente lê também para experimentar essas outras possibilidades do ser humano, para conhecer essas outras possibilidades. Correto. Então, se você esperar para viver tudo para ir escrever um livro, não vai dar certo. Também não dá. Não dá certo, né? Não dá. Então, vem muito dessa... É um jogo muito sutil, né, em que você vive para conhecer um pouco da experiência humana, ter aquele sentido para daquela experiência captar aquilo que é essencial, aquilo que... Olha, isso aqui é inveja. Naquele momento, o que vai ser usado. Exatamente, né? Olha, isso aqui é ciúme, isso aqui é inveja, isso aqui é alegria, isso aqui é sacrifício. Traição. É desse material que o texto literário vai se alimentar, né? Se alimenta e enriquece o texto, né? Sobretudo. Sim. Rodrigo, o que é a literatura hoje? Qual o lugar da literatura? Como você vê a literatura, ou seja, como você percebe essa literatura que tem sido feita? Aí fique à vontade, pode ser só daqui, pode ser do Brasil, pode ser genericamente, tanto faz. E esse lugar da literatura hoje, que concorre com tantas outras questões, com redes sociais, que ao passo que é um impulsionador, né, de quem escreve hoje, a gente não vai negar isso, que as redes sociais também, de alguma forma, são uma vitrine, mas como é que fica essa equação aí? Como é que você... O que te emociona? O que é a literatura para ti hoje? O que ela traz dentro desse aspecto mais do contemporâneo? Olha, Rogério, vamos começar aqui por partes, né? Sim. Já diria o espartejador de Londres. Como é que eu vejo a literatura hoje? Vamos começar por algo que eu acho curiosíssimo dos dias atuais. É que com o progresso técnico, não da técnica de escrita, não é isso que eu estou falando. Eu falo progresso técnico mesmo de reprodução das obras, de edição, de reprodução, né, de impressão, aquela coisa toda. Você tem um fenômeno curiosíssimo, que é a quantidade de escritores para de leitores em certos círculos, principalmente aqueles círculos que nós chamaríamos, né, de alta literatura. Eu sei que as pessoas não tem gostam preconceito, muito, né, com esse termo, né? Hoje em dia o pessoal tem muito preconceito. Quando a gente usa o termo alta literatura. Exatamente. Você percebe que a
quantidade de escritores e de leitores começa a ficar descompassada. Verdade. Parece que tem mais gente escrevendo do que lendo. É um fenômeno desse nosso nicho. tempo, é verdade. Você lembrou uma coisa que eu também já percebi isso. O meu medo, Rodrigo, é uma hora os que escrevem serem bem mais, quantitativamente bem maior do que os que leem, que cada vez, né, parece que tem mais gente escrevendo. Exato. Aí entra um outro aspecto da discussão. Um outro aspecto da discussão, que é o próprio papel da literatura no tempo de hoje, né? Quer dizer, quem cria o nosso imaginário hoje, quem alimenta o nosso imaginário, já alimentava a nossa época de juventude. Nós não escapamos disso. Já era o cinema, a televisão, e quando eu falo televisão, hoje praticamente ninguém assiste televisão mais, ocorre que o espírito da televisão ele passou para a rede social, né? E a rede social ela parece que capitaliza um tipo de comunicação que é completamente avessa à contemplação da leitura. E talvez, quer dizer, aí já vem uma participação minha, uma espécie de confissão e de pedido de socorro, né? Não sei se ocorre contigo. Eu já percebi que depois que eu comecei a utilizar a rede social, comecei a me sentir mais burro. Burro mesmo, literalmente. Sim. E o meu foco diminuiu muito. Às vezes eu me lembro assim de jornadas, de eu ler livros, assim, de eu pegar e ficar ali horas. O dia hoje quase inteiro lendo, né? Só com aquelas paradas para você tomar banho, para você almoçar ou jantar, e depois já tomava e ficava ali. Eu lembro também disso, fazia muito isso. Exatamente. Hoje em dia a gente já não consegue adotar. Não só consegue. Se o cara for um monge, sei lá, budista lá, não sei onde, mas ainda assim é muito difícil, é bem mais complicado. Eu percebi, porque não é uma questão apenas de expressão, né? Isso é uma discussão muito interessante. Infelizmente eu não estou equipado, mas enquanto alguém que experimenta esses tempos, né, talvez valha a pena observar que essa falta de conexão com a palavra escrita, ela acaba gerando consequências assim que por enquanto eu não vou prever futuro, eu não sei como é que é, mas o fato é que a gente está perdendo um tipo de percepção que era muito mais auditiva e que na leitura não é tanto visual que entra na leitura, né? Porque todo o processo de decodificação ele ocorre de outra maneira. Então essa percepção de algo mais detido, algo que se baseia muito mais na contemplação, na espera, eu estou aqui, você está falando, eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe esperando, né? Para algo que é muito imediato. Então, eu ainda não vi o tipo de vantagem que possa advir disso. Pode ser que daqui a algum tempo, 100 anos, 200 anos, a pessoa não. Mas essa forma de percepção, ela não me estimula, né? Quer dizer, ela não me... Exatamente. Então, entram aí esses dois problemas. O primeiro... Maior número de início de um ultrapassamento do número de leitores, de escritores sobre o número de leitores, né? Primeiro tópico, né? E aí a gente volta, e aí vai ser uma grande ironia, né? Porque na adolescência a gente escrevia lá no caderno, mostrava para os amigos, né? E dizia assim, não, mas eu quero publicar, né? Eu quero meu livro na estante. Mas aí a gente está voltando, a época está aqui, eu estou com um livrinho, mas volta aquele mesmo esquema, vou dar para o meu amigo, para ele ler. É uma ironia, né? Mas enfim, cenário atual, aí entra uma outra questão também, porque à medida que os séculos vão se acumulando, vai se acumulando também, e talvez isso não seja um falso problema, levantado justamente por uma ideia de consumismo,
transposta para uma área nobre, por assim dizer. Que é aquela ideia, bom, eu tenho lá o Tolstói, eu tenho Dostoiévski, eu tenho Guimarães Rosa, eu tenho Graciliano Ramos. Bom, eu preciso ler esses caras. Assim, pô, ele tem ali, ele tem Guerra e Paz. Pô, não li Guerra e Paz. Pô, tem 2 livros publicados, sou escritor. Pô, não li Guerra e Paz. A situação é esquisita, né? Que não se resolve. É impossível se resolver. Não se resolve nunca, na verdade, né? Não se resolve nunca. Só o que Maria cantou lá, né, cara? Só ele mesmo. É o único cara que acho que leu tudo no mundo, é ele e talvez mais uns 2 ou 3 aí. Lógico, a gente está exagerando, né? Mas leram muita coisa quando era possível ler muita coisa. Porque aí também, antes de passar a palavra de volta para você, vou pegar a própria fala que você utilizou aí. A época do Otto Maria Carpo, ele não tinha essa perda do foco que nós temos hoje em virtude do que você acabou de falar. Esses vários meios audiovisuais que tiram a nossa concentração de um processo mental e intelectual de interiorização, que é você parar para ler. Então você vai usar teus olhos, tua visão, vai decodificar aquelas palavras que estão ali dentro do teu vocabulário, do teu idioma, da tua língua, compreendê-las e mais. Aí você não tem a tela, você não tem um narrador para te dizer o que está passando. Você não tem o âncora, você não tem o jornalista, você não tem o clipe. Você tem que criar o universo imaginativo dentro da tua cabeça. Então esse era, ou ainda é em parte, né, o processo do leitor. Dentre outras coisas, esse é em síntese o processo do leitor. Que aquela época do Carpo e de tantos outros, do Sertilhange, de uma série de casos em Morte Meada, eles eram, e nós ainda pegamos uma parte disso, quero crer, em nossa infância, e outras gerações pegaram bem mais, era o tempo apenas para a leitura, né? A televisão nem todo mundo tinha, quem tinha era aquele horário ali que você ia, depois era televisão, era livro, era televisão. E hoje em dia não, a gente tem... aquela coisa de você ler em família. Ler em família. Uma coisa mais século XIX, uma coisa pré-rádio. Isso. Uma coisa pré-rádio, né? Que você está ali, senta, e aí, fulana, pega aqui. Eu falo fulana porque normalmente era a menina que estudava, né? Gostava. Aí pegava e lia o livro. Isso, lê pra gente aí, vamos ouvir a história. Isso é muito sério, né? Então, pega. Por que eu estou te falando isso? Porque entra, eu não sei se, quer dizer, nessa lógica de, bom, eu vou consumir tal literatura, eu preciso ter tal e tal cânone, né? Pode, quer dizer, é uma coisa que é natural, todo escritor precisa, né? Eu falo isso porque, assim, nós somos escritores. Talvez o leitor que não se interessa em produzir, que acha que esse tipo de circuito não funciona, talvez ele esteja fora disso, talvez ele não... Mas eu falo assim, enquanto escritor, né? Senão, tem um cânone aí que eu preciso conhecer. Bom, isso faz com que a nossa relação com a literatura contemporânea seja bem mais problemática. E isso me causa uma certa preocupação, porque no final das contas a gente fica se perguntando, mas vem cá, será que a literatura contemporânea está falando para mim mesmo? Quer dizer, é uma discussão que pode ficar bastante acirrada. Sim. Se você encontra nos seus contemporâneos uma espécie de retrato imaginativo daquilo que é a vida. Então, assim, descobri bons autores aqui no Brasil, assim, o Daniel Galera. Daniel Galera, muito bom. Ele está nos seus 43, 42, 43. Muito bom. O Michel Lobbe, eu gosto de um romance dele. Aqui no Maranhão, né, tem a própria Lindevânia. Enfim, você vai descobrindo, né, essas pérolas aí. Mas existe sempre essa ansiedade. Eu nunca estou lendo o suficiente, eu não conheço o pessoal. É muito estranho. É muito estranho. Eu não sei Era uma angústia, partilhas, né? Uma angústia incessante de você nunca preencher essas lacunas. Aí você ficar correndo atrás
e nunca chega lá. Você fica sempre correndo atrás daquilo ali, né? Parece que tá um cachorro que está correndo atrás do carro, que ele nunca vai chegar lá no carro, mas ele vai não atrás. Funciona, né? Porque é uma batalha perdida. É uma mas batalha a gente está perdida. Discutindo isso, mas na verdade isso é uma conversa de neurótico. É verdade. É uma coisa que não tem solução. É típico. Conversa de neurótico. É uma conversa de neurótico. E aí a outra coisa também que tem a ver com o que você está falando, Rodrigo, que é também em relação ao cânone, é que o cânone compete com o contemporâneo. Então, quem é contemporâneo está sempre sendo lido depois do cânone. Assim, em regra, você falou essa questão do leitor que diz assim, não, mas eu tenho que ler primeiro os grandes, para depois eu ler quem é Rodrigo, quem é Rogério, quem é Lindevânia, quem é não sei o quê. Entendeu? Então você fica num plano de às vezes não poder ser visto por causa dos gigantes em cima dos ombros dos quais você tem que subir, né? Então é uma batalha em glória. Ainda tem isso, né? O contemporâneo está sempre... Você não compete, entre aspas aqui, tá? O termo competir. Você não divide espaço só com os teus contemporâneos, que também querem ser lidos e querem ser reconhecidos. Você divide espaço com toda a tradição da história, da literatura, do teu país e de outros países. E de fora. Então isso daí é desumano e é injusto, né? Muito embora seja muito bonito. Você chegar um momento e alguém te ler e dizer assim, Rodrigo, eu encontrei aqui traços de Dostoiévski, né? Como muita gente que leu o teu primeiro livro, As Portas Fugazes, eu li comentários de pessoas que falavam assim, tem questões ali que lembram Dostoiévski, quando os personagens confabulam, elaboram, filosofam dentro ali das suas existências e dentro daquilo que está a acontecer com elas e tal. Então isso é bom pra gente porque a gente tem aquela questão que é da referência, né, que eu falei lá na frente, da influência, mesmo que não seja, ou seja, você não, digamos que você nunca tenha lido Dostoiévski, mas você escreveu e alguém vai dizer assim, olha, isso aqui lembra muito Dostoiévski. Aí tem o lado positivo, mas tem um lado inglório, né, que é batalhar contra gigantes que você nunca vai ombrear, talvez, mas por isso que a gente tem que... momento ali de ser lido por alguém, você vai ter que ser lido, né? Não, assim, tem esse aspecto ele é interessante, né? Porque o Eliot ele já falava uma coisa bacana, né? Quando você escreve, na verdade você passa a fazer parte de uma tradição. Sim. E você também, nas suas possibilidades, no seu alcance, você rearranja o espaço para que essa tradição você se encaixa ali, né, de um jeito... Você se encaixa ali nessa estante, ó. Você é mais um livro que vai entrar ali naquela estante, né? Pois é. E aí, também você, de certa maneira, reconfigura o passado. Por exemplo, você vai ler o Jorge Luiz Borges, é um fenômeno muito interessante. Você pega um escritor que vira canônico, e aí você vai conversar com ele, supondo, né? E aí ele vai te apontar um precursor, você nunca imaginava, um cara desconhecido, né? Quer dizer, já reconfigurou. Então eu prefiro pensar assim, bom, se eu faço parte de uma linhagem antiga quanto o mundo, então eu vou ver esse processo, eu vou tentar ver não com angústia, mas como algo natural, né? Que parte da aceitação, essa é uma coisa interessante, viu, Rogério? Que parte da aceitação de quem não vive profissionalmente da literatura. Percebe? Sim. Porque dá para fazer isso, né? Hoje em dia, mais do que antes. Você vive para a literatura, você lê, você escreve, você publica, tá? Seja. Mas você não vive só da literatura, né? Você não vive só da literatura, não é isso?
Pois é, isso é grande, óbvio que existem as exceções, tá? Sim. Mas enfim, a partir disso, você também se liberta. Sim. Porque olha só, eu pego esse livro aqui, sabe como eu gosto de pensar? Eu faço 200 exemplares desse livrinho aqui, tá? Quer dizer, é um prédio de apartamentos. A minha alegria é pensar que daqui a, sei lá, 50 anos, alguém descobre por acaso na biblioteca Isso. e tem um momento de satisfação aqui. Né? É verdade. E às vezes também, até mesmo, é porque a gente fala assim, tem aquela história dos 5 fiéis leitores, né? Você ter 5 fiéis leitores já é um privilégio. Pô, é um começo e tanto. O pior é quem não tem nenhum fiel leitor. Pois é, aquela velha história do cara que se candidata e descobre que a família não votou nele, né? Não, ninguém votou, só ele. E ele não votou nele, quem votou foi alguém que ele não Nem sabe. ele mesmo não votou nele, né? Aquela anedota. Então, é um processo que eu sei que é difícil, eu sei porque eu já vivi várias fases e já esperei da literatura muita coisa, que é aquela que é quando você chega e diz assim, bom, é isso aqui que eu sei fazer, o meu limite é esse. Perfeito. E eu vou semear. Isso. Pessoas vão ler, pessoas vão ler agora, vão ler daqui a alguns anos, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar, mas isso já não é problema meu. Isso é uma coisa que a gente tem em mente desde muito cedo, mas a gente demora a sentir isso. Demora a sentir demais. Já precisa você levar umas pancadinhas da vida para você perceber que, bom, aqui, o meu trabalho é esse. Porque você vê aí, olha, você para pensar em certos escritores. Não vamos longe, assim, você pensa no Humberto de Campos. Quer dizer, a gente conhece o Humberto de Campos porque ele é daqui do Maranhão. Pessoal, quem conhece o Humberto de Campos também? O pessoal que é espírita conhece porque apareceram aqui os livros que eram psicografados, que atribuíram a ele. Isso. Mas quem que fala Humberto de Campos hoje? Ninguém, quase. Praticamente ninguém. Sujeito que era da Academia Brasileira de Letras, sujeito que era lido no país inteiro. Escrevia em jornais no Rio de Janeiro, tinha umas colunas que eram, todo mundo queria ler, era um polemista de mão cheia. O próprio Coelho Neto também. Coelho Neto que era o príncipe dos prosadores. Né? Isso. E passou por um período, quer dizer, você pega o modernismo brasileiro, pelo menos naquela primeira fase do modernismo, que era muito fogueteira, né? Foi espezinhado, né? Era exemplo de literatura balofa. Foi. Então você percebe que assim, que não depende do escritor dizer o que... mandar no modo como a história vai lidar com ele. Não adianta. Né? Não tem domínio, né? O escritor não tem o domínio sobre essas variáveis, né? Que vão tomar conta da trajetória dele. Não tem domínio sobre essas variáveis. O que vai acontecer assim, tal. É verdade.